Pessoal, vamos aguardar o retorno do pessoal. Gente, a live tava tão boa que o tempo do Insta deu e a gente nem percebeu. Deu nem tempo de avisar pra ele que ia terminando. Mas vamos aguardar aqui um pouquinho. Essa live, show, minha gente. Eu amo as lives com o Felipe. Vamos aguardar ele entrar também. Eu deixei, outra live lá publicando. Espero que dê certo. Vamos aguardar mais um pouquinho. E vocês, o que estão achando da live? Vão comentando aí, se vocês têm alguma dúvida, se vocês passaram por alguma experiência e querem compartilhar também, fiquem à vontade. O assunto é show. Ah, Felipe voltou. Vamos voltar aqui. Pessoal entrando. Vamos aguardar. Isadora. Ai, gente, o assunto tava fluindo tanto. Vamos conectar aqui com ele. Quer dizer, já aceitei, só tá faltando conectar aqui direitinho. Depois eu tento novamente. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Aline. Jamile. Ô, Felipe, eu já aceitei, viu? Não sei se é aqui ou é aí, mas tá esperando para aguardar. Vou tentar novamente. Deixa eu enviar a solicitação. Pronto, agora foi. Tá me ouvindo agora? Agora sim. A conversa tava tão boa que o tempo deu que eu nem percebi. Foi, Eu nem passou quis uma lhe hora avisar. rapidinho. Foi, passou bem rapidinho, não foi? E legal que muita gente entrou de novo, né? Tô vendo aqui que muita gente voltou. Sim, sim. Legal, legal. Bacana. Acho que a gente pode continuar de onde a gente estava para poder concluir, Sim, sim. né? Então, assim, a gente estava falando da questão da criança e do adolescente. Aí eu estava falando que o encaminhamento terapêutico, a condução clínica, ela deve também preservar o foco no paciente. Então, assim, a gente vai ter que adequar o processo de tratamento, de recuperação terapêutica ao componente pessoal daquela pessoa mesmo ali. Então, assim, entender da mesma maneira que para um adulto, quem é aquela criança, né? Quais são as constituições que ela tem de sonho, o que é que ela vivencia na escola, quais são os fatores estressores externos, quais são os componentes genéticos, para que a gente entenda como é possível intervir junto àquela criança ou àquele adolescente. Lembrando que é uma fase de transição, motivo pelo qual pode ser mais difícil ainda o processo de recuperação, mas não impossível, como a gente já falou até agora. Se o foco é no componente humano, você consegue sim uma boa reversão terapêutica para esse paciente, com muito calma, com muita paciência, muito tempo, muita dedicação e muito amor. E auxílio terapêutico, né, de todas as terapias complementares e necessariamente medicamentosas, se houver indicação médica, é possível sim reverter a situação, tá? Algumas pessoas perguntaram, e eu acho que é extremamente importante também falar, sobre ansiedade. Algumas pessoas perguntaram aqui, ansiedade e depressão, assim, como é que acontece essa relação? Você pode sim, os transtornos eles podem coexistir, tá? Você pode ter mais de um. E a ansiedade, ela decorre em geral de um excesso de preocupações com algo que está por vir. Então, assim,
As crises de ansiedade, elas não têm uma causa definida. Elas podem acontecer sem origem comum. Você vai ter uma palpitação, você vai ter um momento de ápice, de nervosismo, né? Muitas vezes com sintomas que parecem respiratórios, parece uma crise asmática, o paciente não consegue nem respirar bem e trata-se, na verdade, de ansiedade. Então, assim, o transtorno ansioso, ele tem outra sintomatologia, né? A gente não tem esse mesmo setup de sintomatologia da depressão, com aqueles 9, onde 5 pelo menos presentes, não é diferente. Porém, essas relações entre a depressão e a ansiedade, elas podem sim existir. O processo ansioso, ele pode gerar o desenvolvimento de depressão, lembrando de todos os intervenientes externos que a gente falou. Então, são situações que você vivencia e que geram aquelas alterações comportamentais e que também possuem influências hormonais e genéticas. Então, é preciso considerar tudo isso. Mas, assim, o transtorno ansioso, mudando um pouco de assunto, ele traz um sofrimento mental muito grande. O paciente que tem ansiedade, ele se cobra geralmente num nível extremo, porque ele acha que realmente aquelas atividades que ele desenvolve não são boas o suficientes e que ele está sendo cobrado por algo que muitas vezes até nem existe. Mas ele se cobra muito e não consegue se valorizar muito no que faz. Então, o sofrimento é preponderante no paciente ansioso. Alterações do sono também são muito recorrentes, tá? O paciente tem realmente alterações, geralmente que são de ordem da insônia, tá? No transtorno de ansiedade, e realmente é muito difícil também de conduzir, assim como a depressão. Mas, repito, são sintomas que coexistem de transtornos diferentes, mas que podem se interrelacionar muito. E assim, aquilo que a gente falou no início acerca da pressão social, das redes sociais em si, tem um impacto direto na ansiedade, assim como na depressão. Então, assim, você começa a fugir dos problemas porque você não se sente capaz, e você começa a se cobrar e se sentir insuficiente, acha que não está evoluindo na vida, e aí esse sentimento pode trazer um humor deprimido. Então, assim, é como eu disse, uma coisa pode levar à outra, tá? E no ato de crise da ansiedade, é muito difícil de conduzir justamente porque, como eu disse, não tem uma causa específica. A pessoa, quando ela está com uma crise de ansiedade, muitas vezes ela não sabe nem explicar o que está acontecendo. Ela realmente sente toda aquela sintomatologia, mas ela não sabe nem definir o que é. Então, assim, muitas vezes a pessoa precisa de um suporte da presença, né? De alguém que está ali para dizer, não, tá tudo bem, você não está só, né? Eu estou aqui com você, independente do que estiver acontecendo, vai passar, né? Existe uma perspectiva de mudança, né? Então, assim, focar no padrão respiratório também ajuda, né? Então, mudar de ambiente também ajuda. Então, você desenvolveu uma crise de ansiedade, muda de ambiente, vai para um lugar mais tranquilo, respira mais fundo, respira devagar, foca na sua própria respiração para que você consiga mudar a direção do pensamento. Não adianta tentar entender, não adianta tentar quantificar o que foi que aconteceu, por que é que você está assim. Muitas vezes nem o paciente sabe dizer realmente o que está acontecendo. Tá? Então é realmente da ordem do suporte e do apoio emocional para aquele momento que é crítico, que passa, e que aí uma vez que o paciente tem uma reestabilização do componente emocional, aí sim você pode desenvolver um diálogo sobre o que aconteceu, né? Como foi que você se sentiu? Qual é a percepção de tempo? Muitas vezes o paciente tem a orientação tempo-espacial alterada na crise de ansiedade também. Então, uma crise que dura ali alguns minutos para o paciente que vivenciou, ela pode ter a percepção psicológica, claro, de que durou, sei lá, meia hora. Porque o sentimento realmente é de opressão cardíaca, de falta de fôlego. Então, assim, é difícil. Tá? Então, assim, são alterações miméticas. Elas simulam alterações físicas, mas são de ordem neurológica. Então, realmente é um momento que demanda apoio emocional. No caso da depressão, como nós conversamos, é uma condução contínua. No caso da ansiedade, como existem os picos, né, de ansiedade, realmente nesses momentos é muito importante a presença do vínculo terapêutico para suportar aquela pessoa naquela hora, para que ela se reestabilize e possa realmente entender o que aconteceu e a cada vez em que aquilo for acontecendo ali tentando conduzir de uma maneira melhor, tá? Então assim,
não foi o tema de uma maneira geral, eu acho que deu para a gente se ambientar um pouquinho sobre realmente o processo de ansiedade, tá? Sobre depressão, Val, acho que tem mais alguma dúvida? Você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Não, de minha parte não, só, né, agradecer mesmo ao senhor por mais uma vez ter aceitado o convite, né, e saber que será sempre bem-vindo à minha página, sem Sim, dúvidas. sim. Tenho certeza que suas palavras ajudaram bastante a quem ouviu, né? Foi Que incrível, o bom, que senhor bom, é que bom. inspiração, e o senhor sabe disso, Ah, né? que legal. É humano em Agradeço, tudo Val. que faz e o senhor é humano Agradeço. em tudo que faz, e que transmite. Tenho muito, muito orgulho de ter sido sua aluna e Ah, que obrigada legal. por compartilhar, gente. Muito obrigada Não, por eu compartilhar. Eu que agradeço, Val. Assim, como eu disse desde o início, é um canal muito importante para a gente gerar conhecimento e para a gente dar suporte emocional. Então, assim, quem não conseguiu ver do início, o vídeo fica salvo. Eu vou postar no meu story, Val vai postar no dela e pode reassistir, pode Sim, já deixei compartilhar. Por quê? o outro postando já lá. Pronto, pronto. É como eu disse, assim, é muito importante a gente adquirir conhecimento porque a gente instrumentaliza, a gente aprende a observar, né, a sintomatologia e ajudar a pessoa a diminuir o componente do julgamento, né, daquela transferência que a gente faz do que a gente acha que é bom para aquela outra pessoa, enfim, tudo aquilo que a gente discutiu na live. E quando a gente adquire conhecimento, a gente tem condições melhores realmente de ajudar ou de ser ajudado, porque a gente também pode desenvolver um transtorno depressivo. Então, eu queria agradecer a você de novo pela oportunidade, agradecer a todo mundo que veio assistir, né? Minha mãe está aqui, minha esposa, estou muito feliz pela presença delas, vários alunos da escola, né, que estão aqui assistindo, interagindo. E assim, é como Sim, você disse, a importância da mensagem, né, de ouvir, de aprender sobre e de compartilhar. Os conhecimentos que a gente tratou aqui, eles precisam ser disseminados, a gente precisa multiplicar e aplicar na nossa vida para que a gente realmente consiga ajudar e ser ajudado. E lembre-se, o componente sim. pessoal, tá? O foco na pessoa. Vou dizer minha frase que toda prova minha tem lá no rodapé. Eu sempre digo a todo mundo, antes de ser um bom profissional, seja um excelente ser humano. Então, se você for uma pessoa boa, se você buscar boas atitudes nas suas ações, profissionalmente, com certeza você vai se dar super bem. E falando de saúde mental, preponderantemente. Se a gente não tiver o foco no componente humano, a gente dificilmente reverte uma situação de transtorno psicológico, tá? Então, muito obrigado, espero que tenha sido bom para todo mundo. Quem não assistiu, se quiser conhecer mais sobre o assunto, assista o vídeo anterior, aprenda mais e espero que logo, logo a gente se encontre de novo para discutir um outro tema e gerar mais conhecimento por aqui, tá? Vai ser um prazer. Com certeza. Ave Maria, que vai ser um prazer lhe receber novamente. Pessoal, muito obrigada por ter participado, tanto da outra como essa, a conclusão dessa. E a outra já está sendo postada. Essa também eu vou postar daqui a pouquinho. E muito obrigada pela interação de vocês, a participação, tanto aqui como lá, cobrando no direct, mandando sugestões de live e tudo. É muito bom e muito gratificante ter todos vocês aqui. Um beijo Excelente, enorme no excelente. coração de vocês. E muito obrigada mesmo, de coração. Perfeito. Eu fico à disposição, Val. Se você quiser organizar aí uma coleta de informações com o pessoal, você vê quais são os temas mais prevalentes, sejam de saúde mental ou não, e a gente programa as próximas lives para discutir novamente, se Deus quiser, tá? Com certeza, pode deixar. Muito Fechado. Então, que Deus obrigada. abençoe todos nós, saúde, sossego e até a Amém. próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite.